Olá! Hoje, continuando nosso capítulo de trigonometria, estudaremos a lei dos senos. A lei dos senos ela é utilizada em triângulos comuns, ou seja, não sendo um triângulo retângulo. Num triângulo comum, quando eu tenho o valor de dois ângulos e dois lados, utiliza-se a lei dos senos. Quando eu tenho o valor de um ângulo, que eu já sei o valor de um ângulo só, interno, e tenho a medida dos três lados, utilizarei a lei dos cossenos. Estudaremos agora a lei dos senos. Em qualquer triângulo ABC, as medidas dos lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos, ou seja, o lado A ele é proporcional ao ângulo A. O lado B é proporcional ao ângulo B. E aí nós temos que lado A sobre seno de A, do ângulo A, é igual ao lado B sobre o seno do ângulo B, que é igual ao lado C sobre o seno do ângulo C. Mas, para definição da fórmula, utilizamos dois lados e dois ângulos. Lado A sobre seno de A igual ao lado B sobre seno de B. Então, estudaremos essa fórmula aqui, ó. Dois lados, dois ângulos. Lei do seno sempre vai aparecer. Dois lados, dois ângulos. Lado A, seno de A, lado B, seno de B. E ele é aplicado, a lei dos senos, sempre em triângulos comuns, que não tem ângulo de 90 graus. Exemplo, uma empresa de fornecimento de energia, ao instalar a rede elétrica em uma fazenda, precisou colocar dois postes em lados opostos de um lago, para permitir a passagem da fiação. Com isso, surgiu um pequeno problema. Para fazer o projeto da rede, seria necessário saber a distância entre os postes, e a presença do lago impedia a medição direta dessa distância. Para isso, um dos engenheiros posicionou-se em um local onde era possível visualizar os dois postes, sob um ângulo de 120 graus. Um auxiliar mediu o ângulo do poste mais próximo do engenheiro e o poste mais distante, um ângulo de 45 graus. Calcule a distância entre os postes. Então, nós temos aqui, ele colocou o poste 1 e o poste 2. Mas aí tinha um lago entre eles, né? Essa parte aqui em azul representa o lago. Então, tinha um lago entre os dois postes. O engenheiro se posicionou no local que ele conseguia ver os dois postes sob um ângulo de 120 graus. O seu auxiliar foi no poste mais próximo e formulou um ângulo de 45 graus com o poste 2. A distância entre o engenheiro e o poste 2 é de 100 metros. Eu quero saber qual a distância entre o poste 1 e o poste 2. Observe que eu tenho dois ângulos e tenho dois lados. O lado de 100 metros e o lado da distância que a gente vai calcular. Sempre que tem dois ângulos, dois lados, usa-se a lei dos senos. Então, vamos lá. Para usar a lei dos senos, primeiro temos que reduzir o ângulo de 120, pois ele é obtuso. Então, nós temos seno de 120 igual a seno de 180 menos 120. 180 menos 120 é 60 graus. Então, seno de 120 é igual a seno de 60. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 120 também será raiz de 3 sobre 2. Agora, pegamos a fórmula da lei dos senos. Lado A sobre seno do ângulo A, lado B sobre seno do ângulo B. O lado A vai ser a distância do lago, que é oposto ao ângulo A. Eu vou chamar de ângulo A o ângulo que está o engenheiro, é o principal. Então, vai ficar distância sobre seno de 120 graus. O lado B eu vou chamar de 100, então vai ficar 100 sobre 45, 100 sobre o seno de 45. O seno de 120 vale raiz de 3 sobre 2, aí nós vamos substituir. A distância sobre o seno de 120, raiz de 3 sobre 2, igual a 100 sobre o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Quando ele está desse jeito, divisão de um inteiro por uma fração, eu vou multiplicar os extremos pelos meios. Nesse caso, só vai ter extremos. Então, nós temos a distância vezes 2, 2D. Sobre a raiz de 3. Quem está no meio vai ficar embaixo, no denominador. E 100 vezes 2, 200. 200 sobre raiz de 2. Então, nós temos D vezes 2, 2D. O que está no meio fica no denominador. 100 vezes 2, 200. O que está no meio fica no denominador.
Chegou aqui, multiplicamos cruzado. 2D vezes raiz de 2, 2 raiz de 2D. 200 vezes raiz de 3, 200 raiz de 3. Então, ficou 2 raiz de 2D igual a 200 raiz de 3. O 2 raiz de 2 está multiplicando, vai passar dividindo. D é igual a 200 raiz de 3 dividido por 2 raiz de 2. Como a raiz não pode dividir, nós vamos dividir só o 200 por 2. 200 por 2 vai dar 100 raiz de 3 sobre raiz de 2. Mas lembre-se, sempre que a raiz está no denominador, racionaliza, passa ela multiplicando e dividindo. Então, nós temos 100 raiz de 3 vezes raiz de 2, 2 vezes 3, 6. Raiz com raiz multiplica-se. Então, vai ficar 100 raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Então, ficou 100 raiz de 6 sobre raiz de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, nós temos a distância é igual a 100 raiz de 6 sobre 2. 100 dividido por 2 vai dar 50. A resposta será 50 raiz de 6 metros. Espero que todos tenham entendido e até a atividade. Bons estudos a todos!